Por que além da curva? Eu acho que seguidores mais antigos já estão cansados de saber o porquê do nome. Já gravei um vídeo falando, mas eu tava tão estranhinha assim no vídeo que eu resolvi gravar outra, maquiadinha. Lá em 2011, eu tava indo pra Mogi das Cruzes com a minha mãe, meu irmão de 7 anos e a minha avó, porque meu irmão tinha síndrome de Down e ele fazia tratamento em Mogi. E também era perto do Natal, então a gente foi fazer compras no shopping, porque Santa Isabel não tem shopping ainda. Aí, voltando, o carro na estrada não correspondeu numa curva. Ao invés de fazer a curva, ele foi direto para uma ribanceira. E aí, minha avó faleceu na hora. O meu irmão faleceu no helicóptero depois, no mesmo dia. A minha mãe faleceu em 2012, no hospital ainda. E eu saí sem nenhum arranhão. Quando eu conto essa história, eu gosto de frisar que eu era a única pessoa usando o cinto de segurança direito. Meu irmão, ele tinha 7 anos, então ele tava na cadeirinha. A minha avó não usava nunca cinto de segurança. E a minha mãe usava um objeto que era pra afrouxar um pouco, pra não pegar muito nela aqui. Eu era a única com cinto corretamente, né? De maneira correta sendo usada. Enfim, foi um baque gigantesco, porque eu tinha uma vida perfeita, privilegiadíssima. E é que isso é o tipo de coisa que você vê acontecendo no noticiário, você vê acontecendo numa novela, num filme, você acha absurdo, você fala, meu, qual a chance disso acontecer? Não sei qual é a chance, mas comigo aconteceu. Eu acho que é muito a vida também mostrando pra gente que que a gente não tem controle de muitas coisas. A gente pode sim, eu acho válido planejar, organizar, mas a gente tem que estar preparado pra não ter controle, porque a vida acontece às vezes da maneira que tem que acontecer e você simplesmente tem que passar por isso. Essa foi uma curva, foi a primeira curva da minha vida. Essa foi uma curva literal. Depois houveram outras que foram metáforas, né? Mas que todas me paralisaram. Essa foi a primeira. E eu fiquei por um tempo, eu não conseguia andar de nenhum automóvel, carro, ônibus, nada. Até hoje eu não dirijo e é uma escolha minha, não vou dirigir nunca mais. Pra mim tá tudo bem, tenho minhas pernas, tenho aplicativo, tem transporte público. Tô bem. E o blog foi criado na madrugada que minha mãe faleceu. Ligaram em casa, pediram pro meu pai ir pro hospital. E eu fiquei desesperada, eu já sabia. Eles não falaram no telefone, mas eu já sabia que minha mãe tinha falecido. Quem liga de madrugada pra alguém no hospital, assim... Eu fiquei desesperada, agoniada. E eu precisava colocar pra fora o que eu tava sentindo, me distrair, me acalmar um pouco. E a maneira que eu encontrei foi escrevendo sobre a frustração, sobre a raiva, sobre a tristeza de perder minha mãe. E aí foi o primeiro texto, mas nessa época eu não publiquei o blog, eu tinha até nomeado ele com o meu nome mesmo, assim. O nome Além da Curva veio depois, quando eu quis oficializar o blog. Mas foi até o momento em que o blog foi criado, mesmo sem nome. Foi a partir daí. E o mundo que eu encontrei, além da curva, né? A Juliana que eu encontrei, porque pra mim foi como se a vida estivesse me perguntando: e aí, você tá feliz? Se não tá, muda. Porque eu mudei muito. Os meus amigos de antes, eles não me reconhecem, muitos não conseguem trocar muita ideia comigo hoje, porque eu sou muito diferente. E meus amigos de hoje não conseguem imaginar, eles acham um absurdo a Juliana de antes, assim, porque não tem nada a ver mesmo. Eu percebi que muita coisa não fazia sentido na minha vida. Infelizmente, foi da pior forma possível que eu descobri que a vida não é cor-de-rosa. Eu prometi que eu não vou chorar no vídeo e eu vou cumprir. Eu acho que a vida de todo mundo tem dessas curvas, né? E várias curvas ao longo do caminho. Essa foi a primeira, mas não foi a última, né? Eu acredito que a última curva é a curva que eu não vou passar por ela.
É a curva que vai me fazer encontrar com as pessoas que eu perdi em curvas anteriores. Mas até lá eu acho que tem muitas curvas pra eu passar, pra eu ir além. E acho que na vida de todo mundo tem isso, né? Algumas curvas literais, outras de metáforas, algumas sinuosas, outras leves. Mas acho que todo mundo passa por momentos assim complicados, tem que lidar com essas adversidades, tem que lidar com a vida mostrando que a gente não tem controle de tudo. Inclusive o momento que a gente está vivendo mostra muito disso, né? A gente fica muito ansioso por algo que a gente não tem controle. E às vezes não faz o que a gente tem controle, que é se cuidar, ficar dentro de casa quando pode, fazer higienização, ajudar se tem poder aquisitivo para isso. Enfim, a vida me mostra várias vezes, por vários acontecimentos, ela já me mostrou que, infelizmente, eu não tenho muito controle, só que eu tenho que continuar vivendo. Viver é isso. Viver é se adaptar a muitas circunstâncias que a gente não planeja, que a gente não quer de jeito nenhum que aconteça. E, infelizmente, eu gosto muito da pessoa que eu tenho me tornado. Eu não estou onde eu quero estar, mas eu sou cada dia mais quem eu quero ser. E, infelizmente, para eu ser essa pessoa, eu tive que passar por tudo isso. E eu não abriria mão de quem eu sou hoje pela vida que eu tinha antes. E se eu não abro mão, eu não posso querer as pessoas que eu tinha. Eu não posso querer as coisas que eu tinha. É isso. A minha jornada foi essa. A minha jornada é essa. Está sendo essa. E vão vir muitas outras curvas e... Como vai ser a Juliana além dessa curva? Como vai ser passar por elas? Como vai ser a Juliana enfrentando essas curvas? Como vai ser você enfrentando as suas curvas? Como vai ser você depois delas? Porque coisas assim mudam a gente. Às vezes um pouquinho. Colocam a gente pra pensar, colocam a gente no mundo, na realidade também. E eu encontrei um mundo depois da curva, além da curva, dolorido, solitário demais, com uma tristeza profunda e imensa no meu coração. Mas eu também me acolhi muito nesses últimos 8 anos, não sei, não consigo fazer as contas agora. Mas eu me acolhi demais. Eu comecei a ser gentil comigo, às vezes eu me cobro, assim, muito. Às vezes eu acho que eu não sou merecedora, que eu não sou forte, mas eu acredito que a minha força tá na minha vulnerabilidade. E a minha vulnerabilidade eu só descobri além da curva. Só descobri passando por momentos difíceis demais, que me fizeram descobrir a minha fortaleza na minha sensibilidade, lidando com elas, expondo as minhas dores na internet, escrevendo sobre as coisas, colocando no papel, em forma de arte, os meus sentimentos. E ainda virão muito mais, porque viver é lidar com essas curvas. Eu chamo de curva, porque pra mim aconteceu dessa forma, pra você pode ser outro nome. Eu acho que estou muito bem com essa questão do acidente, do luto, porque eu tô falando bem aqui até, eu acho, pelo menos. Mas tem questões ainda que eu não superei, que nem a morte do meu pai, eu não gosto de falar. Eu dei no começo do ano uma espiadinha, abri assim pra dar uma espiadinha nesse tema da morte dele, mas eu logo fechei e saí correndo porque eu não quero lidar com isso agora, eu não estou preparada. Na verdade, eu não sei se eu estou preparada, se eu não estou preparada ou se eu não quero, se eu tô fazendo corpo mole. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com essas curvas é que não há corpo mole que aguente a vida. Porque se eu não olhar pra isso, a vida vai me mostrar um caminho. E não gosto desse negócio de aprender com a dor, mas a realidade é que depois dessa curva, eu não esperava outras curvas vindo e vieram. Porque é isso, as curvas fazem parte da estrada. Não tem como percorrer um caminho em linha reta. Você vai se deparar com alguma curva no meio dele. O importante é como a gente se segura durante a curva e o que a gente descobre além dela. Que mundo a gente vai ver depois dela? O que essa curva nos ensinou? O que essa curva nos trouxe? Que parte nossa ela acionou? Que aprendizado? Que derrota que ela trouxe? Ela traz um misto de sentimentos. Infelizmente elas estão aqui. Porque viver, fazer parte da vida é isso, né? Viver não é só festa. E viver não é só tragédia. É alguma coisa no meio. E a gente vai cambaleando para um, para o outro. É inevitável ser feliz, mas é inevitável ser triste também.
porque todo mundo vai ser feliz e vai ser triste. Não tem como ser feliz ou triste, não é uma escolha, é um caminho. E o caminho a gente passa por tudo. Eu espero que a gente possa lidar com graciosidade nas nossas curvas, mas eu sei que não é fácil e eu sei que não vai ser assim. Porque durante a tormenta a gente fecha os olhos, a gente não consegue enxergar direito e tudo bem. Mas depois que você passa, porque eu creio, eu espero, eu torço que você passe por elas, por esse momento, que você encontre um mundo muito mais amplo do que aquele que você tinha antes. O mundo nunca chega no seu limite. Nossa visão de mundo, ela sempre pode ser maior, sempre.